João capítulo 12, versos 1 a 8. Repetindo, nós estamos na série Viver é Cristo. Esta hoje é a 7ª pregação dessa série. E hoje vai parecer que é a mesma passagem da semana passada, mas não é. João capítulo 12, versos 1 a 8. Semana passada nós aprendemos com uma mulher e hoje nós vamos aprender com outra mulher. A da semana passada nós não sabíamos o nome, não sabíamos muito sobre ela. Mas a de hoje nós sabemos um pouco melhor sobre a vida dela, sobre como ela se relacionou com o nosso Cristo. E nós vamos aprender com ela nessa noite. João capítulo 12, versos 1 a 8 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Vamos orar. Senhor Deus, eis a tua palavra, fale aos nossos corações em mais um domingo, nos corrija, nos exorte, nos oriente, nos torne apto para toda boa obra. Fale aos nossos corações nessa tarde e, a exemplo de Maria, Senhor, nos ensine a oferecer para Ti o que nós temos de melhor, por reconhecermos que não há nada, poderíamos dizer, melhor do que o Senhor nas nossas vidas. Em Teu nome, amém. Como eu disse, nós vimos a semana passada, deu branco, Lucas 7, onde nós vimos uma outra mulher que também derramou perfume puro, né? Um unguento puro nos pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Mas aquela, embora alguns detalhes se pareçam muito, são mulheres diferentes. Aquela de semana passada, nós não sabemos a que altura do ministério de Jesus aquilo aconteceu. Mas essa de hoje nós sabemos. E aquela, nós não tínhamos o nome dela. Essa aqui nós temos, que é Maria. Então, as histórias são parecidas. Essa de João 12, Maria, juntamente com a de Mateus 26 e de Marcos 14, são a mesma pessoa, é Maria. A de Lucas é que Lucas não narra essa história de Maria, e ele narra aquela da outra mulher, que é apenas descrito como uma pecadora. Amém? Então, e nós vamos ver que, na verdade, a ênfase, ou o ponto central que nós podemos ver nas duas passagens são diferentes. Semana passada nós vimos por aquela outra mulher que o ponto central era o quê? A convicção de pecados. Por isso que a Bíblia deixa descrito que ela era uma pecadora, porque nós vemos que o que levou ela a fazer aquilo diante de Jesus foi a sua convicção de pecados, né? Ela se derramou, o Senhor, por estar convicta de que era uma pecadora e que na frente dela estava o Cristo, o Senhor e o Salvador. No caso de Maria, eu penso que o ponto central é diferente, porque o que levou elas a fazer é diferente. Mas vamos ao texto e eu vou tentando expressar o que diz aqui. Verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia. 6 dias antes da Páscoa.
Por isso que eu disse que se a passagem da semana passada nós não sabíamos a que altura dos 3 anos de ministério de Jesus aconteceu, essa aqui nós sabemos. Foi há 6 dias da Páscoa. E a Páscoa, apesar de ser uma cerimônia anualmente celebrada, todo ano tinha a celebração da Páscoa, pelo contexto de João e dos outros evangelhos, nós sabemos que esses 6 dias antes da Páscoa, essa Páscoa específica era a Páscoa em que Jesus seria entregue à morte. Em que, na verdade, Jesus entregaria a sua vida. Então, esses 6 dias antes da Páscoa 6 dias antes da Páscoa, antes da sexta-feira, antes do final de semana, em que Cristo iria se entregar. Cristo morreu na sexta-feira de Páscoa. Por isso nós temos no nosso calendário, inclusive, lá, a sexta-feira da Paixão e o quê? O domingo de Páscoa. Porque vem disso. Cristo foi sacrificado na sexta-feira, por isso sexta-feira da Paixão. E esse final de semana, não só a sexta, mas o final de semana em que Cristo morreu e ressuscitou, foi o final de semana em que os judeus estavam celebrando a Páscoa. Então, há 6 dias da Páscoa, há 6 dias daquela data. E aí você vai entender por que isso é importante, por que esse destaque é importante. Há 6 dias da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro. Se você ler os evangelhos, Betânia é uma das cidades que Jesus mais passava por ela e visitava. Por quê? Porque, olha o que diz, onde estava Lázaro? Lázaro, no capítulo anterior de João, capítulo 11, Lázaro é aquele que Jesus ressuscitou dentre os mortos. É um dos que Jesus ressuscitou da morte, né? Fez voltar da morte para a vida durante o seu ano de ministério. Mas Lázaro, ele está no Evangelho de João, ele recebe uma atenção especial, e não só ele como suas irmãs, porque pelo capítulo 11, o anterior inclusive, nós descobrimos que Lázaro e as suas irmãs eram uma das famílias mais queridas por Jesus. Lázaro é aquele que antes de Jesus o ressuscitar, Jesus chora por ele. E aí o capítulo 11 vai dizer que ao ver Jesus chorando, as pessoas viram que Jesus de fato amava eles. Quando Marta e Maria, irmãs de Lázaro, mandam chamar Jesus porque Lázaro estava doente, elas mandam dizer assim, fala com Jesus que aquele a quem ele ama está doente. Então, Jesus obviamente amava todos, andou movido de compaixão para com todos, mas ele tinha sim, durante a sua vida, aqueles que eram mais, vamos dizer assim, tinham um lugar mais especial em seu coração. E Lázaro era um desses. Na verdade, essa família de 3 irmãos era um desses. Então, Lázaro estava. E aí, João não descreve, mas Mateus e Marcos diz que eles não estavam na casa de Lázaro. Que essa ceia, esse jantar, foi dado na casa de Simão o leproso. Lembra que Simão também era o homem lá da passagem da semana passada. Mas aquele Simão é retratado como Simão o fariseu. Aqui é um outro Simão, porque não é igual hoje que os nomes, embora a gente tem nomes parecidos iguais, mas naquela época era muito mais, porque eles não davam nomes diferentes da família, então sempre estava dando nomes que estavam dentro da família, e aí o nome sempre tinha alguém chamado, né, Simão, chamado João, José e tudo mais. Então aqui nós temos um outro Simão, que ele para diferenciar, ele é chamado de Simão o leproso. Muito provavelmente, dizem os comentaristas, que esse deve ter sido um dos leprosos que Jesus curou. Porque agora está tendo um jantar na casa dele. E as pessoas não iam a uma casa de um leproso para não se contaminarem. Então, apesar de eles o descreverem como Simão o leproso, é só um meio de destacar ou diferenciar qual Simão era esse. Né? A gente diz isso lá, o João da serralheria. A gente não fala assim hoje, então era a mesma coisa. Então, João o leproso, muito provavelmente Jesus o havia curado e muito provavelmente ele se tornou discípulo de Jesus. Tanto que ele dá, muito provavelmente como anfitrião, ele dá um jantar, uma ceia. A ceia que é o jantar. Ele dá uma ceia e, por ser da mesma cidade, convida Lázaro e as suas irmãs. Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado entre os mortos. Aí, verso 2. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus.
Aqui já aparece a segunda irmã de lá, a primeira irmã de Lázaro, né? Que é Marta. E, como eu disse, no capítulo 11 nós descobrimos que são 3 irmãos. Lázaro, Marta e Maria. Esses 3 irmãos que tinham um lugar especial no coração de Jesus. E aqui nós vemos Lázaro à mesa com Simão e os demais convidados. No mínimo, os 12 discípulos também estavam, e nós vamos ver isso pelo resto da história. E a Bíblia diz que Marta estava servindo. Marta estava servindo. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui o detalhe aqui. Acho que é aqui mesmo. Se você ler Lucas capítulo 10, verso 38 ao 42, você vai ver que uma cena parecida aconteceu. Só que essa ceia, esse jantar, essa cena parecida, ela aconteceu na casa de Lázaro. Em Lucas 10, 38 a 42, diz que Jesus estava na casa de Lázaro, Marta e Maria. Jesus estava nesse dia ensinando, Lázaro estava ouvindo e Marta estava servindo, da mesma forma como ela estava aqui. Marta, então, a gente vê que era uma mulher que gostava de servir, as pessoas. Era aquela que arrumava a janta, preparava os pauzinhos para que todo mundo se servisse. E a exemplo de Lucas 10, como aconteceu na casa dela, se você ler Lucas 10, ela estava preocupada com os afazeres, com as coisas e tudo mais. Aqui também ela está servindo, e Lázaro já estava o ouvindo. E lá, e aí aparece, e aí o que é que nós vemos? Quando a gente lê os evangelhos e lê essa passagem, Marta está servindo de novo, Lázaro está ouvindo Jesus de novo, está com ele à mesa, e aí a gente tem que se perguntar, cadê Maria? Cadê Maria? Cadê Maria? E aí o verso 3 diz, então Maria. E antes de continuar o resto aqui de Maria, como eu já estou relembrando essa história lá de Lucas 10, lá em Lucas 10, Jesus está ensinando, Marta está servindo para lá e para cá com as coisas e tudo mais. E aí Lucas 10 vai dizer que Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo o seu ensino. Como eu já disse para vocês a semana passada, não era do costume da época as mulheres tomarem lugar ali na mesa de ensino, tomarem lugar diante do mestre. Normalmente era das mulheres fazer o que Marta estava fazendo, servindo. Então elas serviam enquanto os homens ali ouviam, aprendiam, porque na sociedade patriarcal da época, normalmente as mulheres aprendiam com seus maridos. O que elas sabiam não é que as mulheres não aprendiam, mas o que elas aprendiam mais com seus maridos em casa. Agora, os homens normalmente sentavam aos pés dos rabinos. E lá em Lucas 10, na casa deles, Lázaro está ouvindo Jesus, Marta está servindo, preparando as coisas, e Maria, contrariando inclusive a sua irmã, está sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. E por que eu disse que ela contrariou a irmã dela? Porque se você ler Lucas capítulo 10, Marta chega perto de Jesus a certa altura, e Marta vira para Jesus e diz assim, Senhor, o senhor não se importa que Maria não me ajude? Que Maria esteja aí sentada aos seus pés enquanto eu estou aqui servindo? Né? E aí a maioria interpreta dizendo que Marta queria a ajuda de Maria. E aí ela meio que, talvez, ela já havia falado com Maria, vem me ajudar, e Maria, não, eu vou ficar aqui. Né? E aí ela apela para Jesus, do tipo assim, ela não me ouviu, vou falar com Jesus, que se Jesus falar com ela, vai ajudar sua irmã, ela vai, né? Imagino eu. E aí ela fala, não te importas que eu esteja aqui preocupada? E para surpresa dela, Jesus responde para ela assim, Marta, Marta, você está preocupada com tantas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte.
escolheu a melhor porção. E aí Jesus diz assim, e esta ninguém tirará dela. Em outras palavras, ninguém vai incomodar ela aqui agora, você não vai incomodar ela, e o que ela está recebendo aqui, vamos dizer, ninguém jamais vai ter o poder de tirar dela. Então, para a surpresa de Marta, Jesus repreende não Maria, mas ela, porque estava, e aí a gente entende que Jesus não havia, de certa forma, pedido ela para fazer tudo o que ela estava fazendo. E Jesus diz, olha, só uma é importante. Você está preocupado com tanta coisa e só uma é importante. E Maria soube discernir qual é a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. E qual é a melhor parte que fica implícito aqui? É estar aos pés de quem? De Jesus. Ouvindo os seus ensinos. Ouvindo aquele que tem a palavra de vida eterna. E Jesus diz, isso ninguém vai tirar dela. Isso aconteceu na casa deles. Agora nós estamos em João 12, a 6 dias da partida de Jesus. Lázaro está à mesa com Jesus e Marta está o quê? Novamente servindo. E aí não sabemos se ela aprendeu ou não a lição, certo? Agora onde está Maria? Onde está Maria? E aí o verso 3 continua. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Marcos e Mateus diz que ela não jogou direto aos pés dele, mas que ela derramou na cabeça dele. E diz que ela quebrou aquele vaso. Por quê? Era um frasco como a gente tem de perfumes hoje. Eram os frascos que eles usavam para manter ali aquele precioso perfume, aquela iguaria ali. Nós vamos ver o preço estimado desse negócio daqui a pouco. E ela teve que tirar o lacre. Então era algo que estava lacrado. E aí quando Marcos e Mateus dizem que ela quebra, ela estava abrindo ele, vamos dizer assim. E Marcos e Mateus detalham que ela derramou na cabeça de Jesus. E muito provavelmente era uma quantidade suficiente para ser derramada na cabeça dele e o quê? E escorrer até os seus pés. E aí depois de escorrer até os pés, ela se abaixa aos pés dele e ela começa a secar os pés dele com seus cabelos. Muito parecido com o que aquela outra mulher falou lá atrás, com o que aquela mulher fez no texto da semana passada. Eu disse a semana passada que havia cortesias para os convidados quando eram recebidos. E havia essa cortesia de ungir a cabeça. Lembra que a semana passada Jesus inclusive repreende o fariseu dizendo, tu não ungiste a minha cabeça. Tinha essa cortesia. Só que essa atitude de ungir a cabeça era o que os escravos, os servos do dono da casa faziam. Não eram, vamos dizer, os convidados. E Marta, juntamente com Lázaro e Maria e os seus irmãos, eram muito provavelmente convidados e não servos. Mas aqui nós vemos Maria pegar ali o seu perfume, o seu frasco de perfume de nardo puro, muito precioso. Reparou esse detalhe? Derramando a cabeça de Jesus a ponto de chegar aos seus pés. E ali numa atitude de se derramar, de se, até mesmo também se humilhar aos pés de Jesus, seca com seus cabelos os pés de Jesus. E para finalizar esse detalhe, vem o verso 4. E olha o detalhe ainda no verso 3, e toda a casa se encheu do cheiro do perfume. Era uma quantidade grande então de perfume. E aí entra o verso 4 e 5. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Judas fica o quê? Indignado. Judas fica apavorado quando vê aquela cena e ele diz, Marcos e Mateus diz que Judas disse, que desperdício!
Por que que esse perfume, esse nardo, não foi vendido por 300 denários? Judas, pelos evangelhos, e quando é citado, a gente vê que Judas era um cara calculista. Então Judas ali dá o valor estimado daquele perfume, daquele unguento, daquele nardo puro. Talvez ele reconheceu o frasco. Talvez pelo cheiro ele reconheceu que marca que era, vamos dizer assim. E ele diz, por que desperdício, conforme Marcos e Mateus? Por que não foi vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres? Eu não vou entrar no mérito do porquê que ele estava falando isso. Porque João disse que ele não estava preocupado com os pobres. Ele estava de olho porque o dinheiro ia ser colocado no saquinho de oferta do ministério de Jesus. E o que a Bíblia diz que ele fazia? Ele roubava daquela sacola. Mas não vou entrar nesse detalhe. Mas o ponto que eu quero destacar é que ele estima o valor daquele nardo puro. E ele diz 300 denários. Um denário era o salário, era o valor de um dia de trabalho. Imagina você trabalhar o dia inteiro. E hoje a gente tem o cálculo ali, né? Dependendo de como você é fichado, o valor por dia. Aqui, um denário era o valor de um dia de trabalho. E você lembra que naquela época, a maioria dos trabalhos eram trabalhos braçais. Então, 300 denários nada mais é do que um ano de quê? De trabalho. Aquele perfume muito precioso que Maria derramou na cabeça de Jesus e aos pés dele, era o trabalho, era o fruto de um ano de trabalho. E as mulheres da época não trabalhavam como os homens. Não era como há anos atrás, que as mulheres quase nem trabalhavam. Nessa época as mulheres trabalhavam, mas não era como os homens. Amém? Não era como os homens. Então, no caso de Maria, nós nem podemos dizer que era fruto de um ano de trabalho, um ano só. Porque não sabemos como ela ganhava a vida. Talvez, no caso dela, dependendo do que ela fazia, era fruto de 2 anos de trabalho. O fato é que, no mínimo, era um ano de trabalho. E ela pega esse fruto de um ano de trabalho e derrama na cabeça de Jesus, aos pés de Jesus. Derrama todo. Ela não pingou uma gota. Ela não pingou 10 gotas, guardou o resto. O que nos dá a entender é que ela derramou todo aquele nardo puro na cabeça de Jesus, a ponto de chegar aos pés, a ponto de toda a casa ficar perfumada e dela ter que, com seus cabelos, tirar o excesso dos pés de Jesus. Meus irmãos, qual é o ponto central aqui? Eu disse para vocês que, na passagem muito parecida da semana passada, o ponto central para mim era o que temos tratado, ela reconhecer quem Jesus era, e o ponto central era a convicção de pecado, porque ela era uma pecadora. E Jesus enfatiza lá no texto da semana passada que aquela mulher o estava amando daquela forma, de forma extravagante, porque ela muito foi perdoada. Então o que a moveu foi o quê? A convicção de pecado. A convicção não só dos seus pecados, como do grande perdão que ela havia encontrado no Salvador. Mas qual que é o ponto aqui nessa história? Qual que é o ponto central aqui? Porque aqui não é tratado o assunto do pecado. Qual é o ponto aqui, então, nessa atitude de Maria, que a gente vê aqui? Eu penso que a fala de Judas, e nada na Bíblia é fora de contexto, nós cremos na inerrância da Bíblia, na inspiração da Bíblia, então cremos que do jeito que ela foi escrita para nos ensinar. Então, do jeito que João descreveu no capítulo 12, nesses 8 versos, João destaca o comentário de Judas. Então, penso eu que qual é o ponto central que nós podemos meditar aqui nessa passagem? Para mim, o ponto central é derramar, uma pergunta, derramar todo aquele perfume em Jesus era um desperdício? Para mim, esse é o ponto. Lá era a questão do perdão. Simão, quem mais perdoou, mais amou e tudo mais. Aqui não. Aqui o contraste da atitude é que para Maria valia a pena derramar o fruto de um ano inteiro de trabalho suado
na cabeça e nos pés de Jesus. Para Judas era o quê? Um desperdício. Então esse para mim é aqui nessa história o ponto central. Vale a pena derramar, dedicar, oferecer o fruto de um ano de trabalho a Jesus? E é aqui que entra a nossa, vamos dizer, aplicação. Essa é a pergunta que temos que fazer diante desse texto. Diante da atitude que nós vemos Maria tomar, nós precisamos nos transportar para lá. E nos imaginar vendo a cena. Vendo Maria derramar um perfume que a gente bateu o olho e soube. Eita, esse aí é dos mais caros. Eita, tá lacrado. Eita, ela não derramou metade e guardou o resto, não. Ela derramou tudo. Quase que Judas, penso eu, quase que ele foi lá e tentou pegar ali com a mão e pôr num copinho, alguma coisa, para tentar salvar alguma coisa. E ele, olha, e lembrando, por que a gente vê aqui o coração de Judas ser exposto? Porque já estava há 6 dias da traição. Na verdade, João destaca por causa disso. Aquele que estava para trair. Com certeza, não vou nem falar provavelmente, com certeza já havia no coração de Judas se não, no mínimo, a semente que o levou a trair. E aqui ele rasga o seu coração e ele diz, que desperdício. Por isso que o ponto é, para mim, a lição principal aqui é, vale a pena derramar, dedicar, oferecer o fruto de um ano de trabalho a Jesus, aos pés de Jesus? E aqui é que diante do contraste de Maria e Judas, porque eles tinham opiniões diferentes, sim ou não? Fica claro aqui. Para Maria não era desperdício, para Judas era. E onde que eu quero chegar, para onde que eu quero levar a nossa reflexão nessa noite? O que pode diferenciar o coração desses dois? O que levou esses dois a terem atitudes totalmente diferentes? O que leva duas pessoas a olhar a mesma atitude e terem duas opiniões diferentes? Esse é um ponto-chave aqui nessa noite. Duas pessoas vendo a mesma atitude, e no caso de Maria, tomando a atitude, e ela tinha uma compreensão daquela atitude, e Judas, um dos 12, que já estava com Jesus 3 anos caminhando, e deixa eu dizer, com certeza andava mais com Jesus do que Maria. Porque Maria, Lázaro, Marta não ia atrás de Jesus em todos os lugares, mas Judas ia. Judas era tempo integral, podemos dizer assim. Judas viu de perto milagres que Maria não viu. Judas viu de perto manifestações de Jesus que Maria não viu. Maria não estava no barco quando Jesus andou sobre as águas. Judas estava. Maria talvez não estava lá, se não me falha a memória, em Cafarnaum, quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Porque ele multiplicou por 2 vezes, se não me falha a memória, uma das vezes foi em Cafarnaum. Judas estava lá. Judas viu os 12 cestos cheios que sobraram de 5 pães e 2 peixes. Então qual que é o meu ponto? O que levou Maria a fazer aquela atitude, tendo em seu coração que não era, ao contrário de Judas, um desperdício? E que dureza de coração tomou Judas, que o levou a chamar aquela atitude de desperdício? E eu tenho três pontos para a partir disso compartilhar com vocês. O primeiro, pensei em perguntar, como eu fiz a semana passada, o que levou Maria a tomar aquela atitude? E eu vou ser repetitivo de novo, porque eu não tenho vergonha nenhuma de ser repetitivo. E como eu disse, é segurança. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, tem algumas verdades que eu preciso martelar no seu coração para que entre nesse coração. Martinho Lutero dizia que o evangelho é a coisa principal de toda a doutrina cristã.
E é preciso martelar ele na cabeça dos crentes todos os dias, nem que seja na base da martelada. O Tim Keller diz que algumas verdades, e principalmente a do Evangelho, é como aquelas máquinas que tem nos Estados Unidos. Já viu por filme que bota uma moeda para cair ali alguma coisa? Já viu o filme que bota a moeda e não cai o negócio? Aí tem gente que faz o quê? Dá aquela socada, né? Aí quando soca, é daí que vem o ditado, caiu a ficha. É daí que vem o ditado. Que aí você bate, a ficha cai e o negócio vem. A gente às vezes fala isso, ó, agora que a ficha caiu. Porque às vezes demora. Então Martinho Lutero dizia que a gente tem que repetir algumas coisas para que a ficha caia. Nesse caso, para que ela entre no seu coração e transforme a sua vida. Então eu vou ser repetitivo mais uma vez nesse ponto 1. Por que Maria fez aquilo? Derramou na cabeça e aos pés de Jesus o fruto de um ano de trabalho, um nardo puro, algo muito precioso. A resposta que eu vejo é que assim como Maria, ninguém faz isso sem que os seus olhos estejam abertos para ver quem é Jesus. De novo, esse é talvez o ponto central dessa série toda. Dos dois pontos mais importantes, que é o quê? Nós não fazemos nada para Jesus ou por Jesus sem que antes tenhamos tido aquele iluminar dos olhos do coração para que contemplemos quem de fato Ele é. Sem contemplar a glória de Deus na face desse Cristo. Sem contemplar com os olhos do coração esse Cristo como glorioso, como maravilhoso, como, vou repetir os temas das pregações passadas, como a melhor coisa, como o maior tesouro, como a própria vida, aquele que é melhor do que a vida, aquele que é melhor do que essa vida, aquele que nem a morte seria ruim se ela for a ponte que me levaria a encontrar com ele pessoalmente. Ninguém faz o que Maria fez sem ter essa visão, irmãos. É por isso que esse é um dos pontos que eu vou repetir nessa série. Você não faz nada para Jesus e por Jesus sem ter contemplado a face dele como glorioso antes. Por quê? Porque Maria, ela havia contemplado a face de Cristo. João capítulo 11, se a sua Bíblia é igual à minha, João 11, 27, olha o que Marta diz para Jesus. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. A frase aqui é de Marta, mas é o que Maria também cria. Se você ler João 11, você vai ver. Tanto que quando Jesus vem e Lázaro já tinha morrido, elas dizem isso. Depois Maria chega e declara isso. Nós cremos que tu és o Cristo. Nós cremos na ressurreição. Nós cremos que tu és aquele que havia de vir ao mundo. E é por crer em Cristo dessa forma que Maria agora, há 6 dias da sua morte, e eu penso que de alguma forma, o Espírito Santo colocou no coração dela uma impressão. O que é o que eu estou querendo dizer com impressão? Os evangelhos nos diz que Jesus já estava anunciando para os seus discípulos que ele haveria de ser entregue, morto e que ao terceiro dia ressuscitar. Não posso te dar certeza de que em algum momento ele falou isso com Marta, Maria e Lázaro. Se falou... Só que a Bíblia diz que os 12 não entenderam bem o que Jesus estava querendo dizer. Mesmo ele repetindo várias vezes. Eles não entenderam o tom das palavras. Se Maria, imagino eu, ouviu Jesus dizer, o Espírito iluminou o coração dela para entender de uma forma que os 12 não entenderam. E tanto que quando Jesus repreende aqueles que queriam, vamos dizer assim, né, repreender ela por causa da atitude, Jesus diz, não sei se você vai lembrar, no final ele diz, ela fez isso para o meu sepultamento, porque naquela época tinha um costume de ungir os corpos para depois enterrá-los. Então Jesus meio que diz que foi, posso dizer que foi meio que profético a atitude dela. Algo brotou no coração dela, sendo uma compreensão 100%, não imagino que fosse, ela não teve uma compreensão 100%, mas ela teve uma leve impressão
de que talvez estaria chegando o fim de Jesus, ou que ela não o veria mais. E essa, talvez, eu creio, essa leve impressão a levou a tomar essa atitude. E aí, o que eu quero dizer com tudo isso? Ninguém faz o que ela fez sem contemplar a face de Cristo. Ninguém derrama um ano de trabalho aos pés de Jesus sem crer que não era desperdício. Que muito pelo contrário, sendo quem Ele é, não poderia ser derramado menos do que aquilo. Porque ela poderia ter derramado meio frasco, sim ou não? 10%, umas gotinhas no medidor ali, né? Mas não, ela derrama tudo, sem reservas. Sem reservas, a ponto de nem o frasco talvez ter permanecido intacto. Eu vou derramar tudo, a ponto de eu vou quebrar o frasco, porque eu não quero que nem no frasco sobre alguma beiradinha. Já viu quando sobra um pouquinho ali no o vidro de detergente que você tem que pôr meia hora de cabeça para baixo para descer tudo? Eu não quero que fique nem um pouquinho, eu quero que seja derramado tudo. Ninguém faz isso sem contemplar quem Cristo é. Irmãos, assim como Maria. E eu trouxe 4 passagens que ilustram isso. Em Filipenses, capítulo 1, verso 20 e 21, Paulo diz assim, eu vou voltar num detalhe que eu não tinha dado nas últimas vezes. Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, viver é Cristo. Qual que é o detalhe que eu trago hoje de novo? Paulo diz, antes de dizer que viver é Cristo, ele diz, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo estava com suspeitas de que iria morrer, e o que Paulo diz? Não importa o que aconteça, se eu continuar vivo ou se eu morrer, de qualquer forma, Cristo será engrandecido, exaltado no meu corpo, porque viver é Cristo. Para Paulo, independente do destino da vida dele, o que ele queria era que Cristo fosse engrandecido no seu corpo. E ele diz em Filipenses, inclusive ele usa essa linguagem, que se eu for oferecido como libação de sacrifício. No Antigo Testamento, quando os sacrifícios eram oferecidos, eles derramavam, eu não lembro agora o líquido, se era perfume, o que era agora, não lembro, mas era derramado algo nas carnes oferecidas em sacrifício. E aí Paulo diz que ele estava comparando a vida dele com esse derramar desse perfume. Porque ele diz, se eu morrer, que então a minha vida seja como esse derramar. Porque o que importa é que Cristo seja engrandecido. Percebe como que para Paulo a motivação era Cristo para tudo na vida dele? Era Cristo. Cristo era digno da vida dele e Cristo era digno da morte dele. Então, independente do que aconteça, o que eu quero é que Cristo seja engrandecido, dizia Paulo. Esse mesmo Paulo que lá em Efésios capítulo 6, verso 7, olha o que Paulo diz. Paulo está aqui nos versos, se você ler o capítulo todo em casa, se não me falha a memória, versos 5, 6 e 7, Paulo está instruindo os servos, aqueles que tinham senhores. Não eram escravos, eram servos, que por algum motivo trabalhavam para seus senhores para pagar dívida ou coisas do tipo que tinha na época. Porque na época tinha 2 tipos de servidão. A escravidão por obrigação, por imposição, e tinha outra servidão que não era uma espécie de escravidão. Era do tipo assim, eu te devo, então eu vou te servir com esse trabalho. Certo? Eu fiquei 1 semana com o Nicolas na escola, no hospital. Meu patrão não descontou de mim aqueles 5 dias. Mas aí qual foi o combinado meu com ele? A partir de hoje eu trabalho todos os sábados e eu vou debitando aquela semana. Já paguei. Certo? Por quê? Porque eu não estava trabalhando todos os sábados porque eu era escravo dele. Mas porque nós tínhamos um combinado para uma espécie de horas que eu estava devendo. Então havia essa servidão. Então Paulo está instruindo essas pessoas que serviam, que tinham senhores, por esse motivo. Não eram os escravos. E só que aí olha o que Paulo diz. Ele está instruindo aos servos cristãos. A cristãos que serviam dessa forma. Olha o que Paulo diz. Sirvam de boa vontade. Aí olha o que ele diz. Como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Olha o que Paulo diz. Trabalhem para os seus senhores
de boa vontade, como se estivesse trabalhando para quem? Para Jesus, não para homens. Nos versos anteriores ele diz, você não trabalha, em outras palavras, para o seu Senhor, você trabalha para Jesus. Sirva lá o seu patrão como se você estivesse servindo Jesus. Irmão, está percebendo? Paulo está falando, na hora que você for trabalhar, trabalha direito. Por quê? Porque você não está, no fim das contas, trabalhando para o seu patrão. Você está trabalhando para Jesus. Ah, meus irmãos. Que palavra difícil, hein? Como eu peco nessa aí. Quem mais? Confessionário, quem mais? Nós pecamos nessa. Mas qual que é o ponto aqui? Eu não quero trazer peso para os nossos corações, mas qual que é o ponto? É que se lembrássemos disso no dia a dia, trabalharíamos melhor. Não para o nosso patrão, mas lembrando de que Paulo nos instrui a trabalhar como se Cristo fosse o nosso patrão. Porque no fim das contas, tudo o que fazemos é para quem? Para Ele. Quando dizemos viver é Cristo, estamos dizendo que Ele é, e esse é o ponto 1, a motivação para tudo o que fazemos. Quando nós dizemos que viver é Cristo, é porque para nós Cristo se torna a motivação para tudo o que fazemos. E Paulo diz, até para a forma como você trabalha. Não é o seu patrão, não é a empresa, é Cristo. Ah, meu Deus, nos ajude. E Paulo continua, Paulo diz em 2 Coríntios 8, capítulo 8. Olha o que ele diz. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Qual que é o contexto? 2 Coríntios 8 e 9, Paulo está tratando de um único assunto com a igreja de Corinto. Oferta. Dinheiro, oferta. Certo? E ele está falando com os coríntios sobre as ofertas que eles haviam prometido de separar para enviar para os cristãos que estavam em dificuldade. E aí Paulo vai tratar com eles e tudo mais e tal. E o que Paulo faz? Paulo vai dar para os coríntios o exemplo dos irmãos da Macedônia. Elogiando os da Macedônia, como que os da Macedônia fizeram. E aí papo vai, papo vem, mais para frente eu quero expor esses 2 capítulos. Paulo diz o seguinte, olha o que ele diz. Paulo está dizendo que os macedônios deram a oferta mais do que era esperado deles, só que olha o detalhe que Paulo diz. Paulo diz assim, e não somente fizeram como nós esperávamos, porque esperávamos que eles dessem oferta para ajudar os irmãos necessitados. Esse é o contexto. Aí ele diz, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós. Onde que eu quero chegar? Não sei se eu estou deixando claro. Paulo diz que o que motivou os macedônios a ofertar, e não só a fazer o que era esperado, mas além, Paulo diz, é porque primeiro eles se entregaram ao Senhor, e depois a nós. Paulo está dizendo que a motivação número 1 para os macedônios ofertar não era os irmãos necessitados, em primeiro lugar. Não era que o apóstolo, o líder, o apóstolo Paulo havia pedido eles. Não era isso em primeiro lugar. Ele diz, a razão, a motivação fundamental do coração deles era porque eles haviam se entregado ao Senhor. E depois a nós. Então, deixa eu dizer, o que é que eu quero dizer com esse ponto aqui? É que um dos assuntos mais polêmicos dentro das igrejas evangélicas, que é o dar dinheiro, que é o ofertar, no padrão de Paulo, Paulo diz o seguinte, quem dá, quem oferta da forma correta bíblica, é quem em primeiro lugar se deu ao Senhor. Em outras palavras, eu não quero, e aí o que eu aprendo nesse texto? Eu não espero de você oferta se você ainda não se deu ao Senhor. Já reparou que nós não temos um aumento de oferta aqui? Já reparou que a gente não fica com falazada aqui? Sabe por quê? Porque desde o início da plantação dessa igreja a gente comenta e eu falo com os irmãos. Eu não vou esperar a oferta de quem ainda não se entregou a Jesus. Porque é irracional. Amém? É irracional. Ah, Lucas, mas nas outras igrejas tem gente que não converteu ainda e dá dinheiro. Por outra motivação, não é Jesus? É porque distorceram versículos da Bíblia e prometeram para eles que se eles derem um valor, Deus vai dar o dobro. Deixa eu dizer, eles não estão dando para Cristo. Eles não estão dando para Jesus. Eles estão dando para si mesmos.
Certo? Eles estão dando para si mesmo. Agora, qual que é a forma correta bíblica? É que antes, eu não espero de você oferta se você não se entregou ao Senhor, porque eu espero que a sua motivação para ofertar seja em primeiro lugar o Senhor e não a gente. Ah, Lucas, eu vou ofertar na igreja porque vocês são sérios, vocês tratam o assunto, o dinheiro com seriedade. Ok, isso é justo e a gente se esforça para que seja essa a nossa imagem, mas que a sua motivação em primeiro lugar não seja nem isso, seja o Senhor. Que a sua motivação para ofertar seja o Cristo a quem você já se entregou. Ora, se eu já me entreguei 100% a Ele, a minha carteira também vai. Está entendendo? Por isso que eu não me esforço esperando dinheiro daquele que ainda não entregou o coração. Porque eu creio, eu posso estar sendo iludido, mas eu creio dessa forma, que o dia em que você entregar o seu coração para Jesus, entregar o seu dinheiro vai ser o menor dos problemas. Pô, se você diz para mim que viver é Cristo, que Ele é melhor que a vida e melhor que a morte, que por Ele você estaria disposto a morrer, a entregar sua vida. Poxa, que dificuldade você vai ter de ofertar R$50, R$100, você não vai ter dificuldade. Agora, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca para ofertar com aquelas pessoas que ainda não se deram. Mas deixa eu pular porque o meu assunto não é esse. Último texto desse ponto. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo resume nesse verso. Quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Como que eu fecho esse ponto dessa? Maria fez tudo aquilo. Maria ofereceu o seu melhor, sem reservas, porque ela entendeu para quem que estava oferecendo. Que ela não estava oferecendo nada para agradar os irmãos, ela não estava oferecendo nada para agradar os 12 apóstolos. O que ela fez por Jesus. Ela fez por Jesus. Esse é o ponto. Por isso que ela não se importou com o que iam pensar. O que nos dá a entender é que os 3 irmãos moravam juntos. Imagina, talvez, Marta falando, Maria, você gastou... Imagina. Não tem isso às vezes? Por que... Não, ela não se importou. Por quê? Porque o que ela estava fazendo para quem? Para Jesus. Para o Senhor que ela havia contemplado. Para os cristãos, para aqueles que viver é Cristo, Jesus se torna a maior motivação para tudo. Para tudo. Os cristãos sempre têm em mente para quem estão fazendo tudo o que estão fazendo. Os cristãos sempre têm na mente para quem que eles estão fazendo. E para o verdadeiro cristão que viver é Cristo, ele sabe que a motivação para tudo, e eu dei alguns exemplos de Paulo aqui, Cristo se torna a maior motivação. É porque eu contemplei que eu ofereço o que eu preciso oferecer, o que eu tiver de oferecer. A motivação fundamental em seus corações não é a igreja, não é o pastor, não é os irmãos ou qualquer outra coisa, mas sim Cristo. E eu estou dizendo razão fundamental, amém? A principal, aquela que é a base de tudo. Porque as outras podem faltar, mas se tiver essa, você não deixará de fazer. A glória de Cristo crucificado, a quem eles contemplaram e contemplam continuamente, é a motivação deles, dos cristãos. E eu tenho que fazer a pergunta para você, qual é a sua motivação para fazer tudo o que você faz? Qual é a sua motivação para cantar as músicas que eu ponho aqui? Qual é a motivação para vir aqui todos os domingos? Que Cristo seja essa motivação. Nós somos amigos aqui, né? Todos. Que a nossa amizade não seja o principal motivo. Porque a nossa amizade pode acabar. Não sei. Não sei. Vai que. Mas se Cristo continuar sendo a motivação, nós podemos permanecer. Porque Cristo é a motivação para tudo. Meu segundo ponto. Aqueles que não veem a glória de Cristo não entendem nossas atitudes por não entenderem nossa motivação. Judas não entendeu a atitude de Maria, porque não entendia a motivação dela. E por que Judas não entendia a motivação dela? Porque apesar de andar 3 anos com Jesus, ele ainda não havia contemplado Cristo como o Senhor, como glorioso. A prova disso é que ele o entrega no fim das contas.
é que ele, na verdade, o vende por quê? 30 moedas de prata. Para ele, Jesus valia o quê? 30 moedas de prata. Tipo, imagina ele negociando, por 10 eu não entrego não. Não, por 20 eu não entrego não. 28, dá para melhorar isso aí. 30, fechado. Por 30 eu entrego. O preço de Jesus para ele era 30 moedas. Para Maria, Jesus valia muito mais do que um ano de trabalho. Para Judas, ele valia 30 moedas. E é por isso que ele o entrega. Agora, qual é o ponto aqui? Eu vou ser mais breve. Para aquelas pessoas que não enxergam a glória de Cristo, deixa eu dizer, não entendem as atitudes que nós cristãos tomamos. Porque eles não entendem nossa motivação fundamental, que é Cristo. Porque eles não contemplam Cristo como nós contemplamos. E aqui é o que eu digo para vocês. Para aqueles que não contemplam Cristo, tudo será desperdício, perca de tempo, irracional, escravidão e até mesmo loucura. Não são palavras que às vezes as pessoas usam para taxar as atitudes do cristão? Domingo, todo domingo está na igreja? Ofertar na igreja? E todas as outras coisas? É perda de tempo, é desperdício, é irracional, esse povo não pensa, né? Para muitos nós cristãos somos o povo burro, que não pensa, que não raciocina. Escravidão, você está indo ser escravo, é loucura, eu jamais imaginaria. Deixa eu dizer, eles não entendem. Sabe por que eles não entendem? Porque eles não contemplam Cristo. Eles não conhecem a nossa motivação fundamental. É por isso que nós somos loucos para eles. Nós poderíamos cantar, dizem que somos loucos da cabeça. Só que nós mudaríamos a música. Nós diríamos o quê? Amamos Jesus Cristo. Nós somos loucos, somos Jesus. Né? Tem gente que canta isso pro seu time de futebol. Nós não. Paulo diz em Coríntios, se somos loucos por causa de Cristo. Se mantemos a consciência, mantemos por causa de Cristo. Portanto, Cristo é a motivação de tudo. Agora, para aqueles que não contemplaram Cristo, é loucura. E aí tem pessoas que até dentro da igreja não entendem. Se vê um do seu lado chorando na hora do louvor ou na hora da pregação, começa a olhar meio que entendendo. Que doideira, como assim? Porque eles não entendem, irmãos. E aqui eu quero dizer para você, não espere que eles entendam mesmo. E deixa eu dizer, nem tente ficar explicando muito não, tá? Lucas, o que eu faço então? Não faço nada? Não, pregue Cristo crucificado. É isso que temos que fazer. E olha para mim, para aqueles que são ímpios, que ainda não contemplaram a glória de Cristo, a gente não tem que ficar explicando muita coisa. A gente tem que pregar Cristo. Porque essa é a única coisa que pode mudar o coração deles. Porque enquanto eles não contemplarem Cristo, eles não entenderão nossas atitudes. Não entenderão porque abrimos mão das coisas. Não entenderão porque levamos a vida que levamos. Eles não entendem. E deixa eu dizer, não fica explicando muito. Eu sou um cara que não fica explicando muitas coisas, não. O que eu tenho que fazer é pregar Cristo. Porque é isso que vai resolver muito. Amém? Agora, tem uma passagem, deixa eu ver se eu tenho tempo para falar dela. Eu não trouxe relógio, eu não pus cronômetro. Vai aqui na consciência aqui. Vou tentar ser breve. Tem uma passagem do Antigo Testamento que para mim é uma das mais tristes. E eu não tinha como não colocar ela aqui nesse ponto. Qual que é o segundo ponto? Aqueles que não contemplam Cristo não entendem nossas atitudes. Judas não entendeu a atitude de Maria. A passagem é 2 Samuel, capítulo 6, verso 13 a 23. Eu vou ler rapidamente e preste atenção em cada palavra. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo o Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, esposa de Davi, olhou pela janela e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Verso 20. Quando Davi regressou para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, hein? Descobrindo-se diante das servas e de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Algumas traduções dizem que ela chamou ele de vagabundo.
Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor. Foi diante do Senhor que me alegrei. E me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Resumindo a história, a arca tinha ficado um bom tempo fora de Israel, e no Antigo Testamento, o que representava a presença de Deus? A arca. Então, a arca fora por um tempo, Deus estava fora. A história rola, Davi consegue trazer a arca de volta. E quando eles estão trazendo a arca de volta para Jerusalém, trazendo de volta a presença real de Deus, Davi sacrificava boi a cada 6 passos. Imagina, a cada 6 passos eles faziam sacrifícios. E não só isso, Davi pulava e dançava. E o que nos dá a entender é que ele estava com pouca roupa. É meio que com roupa íntima, sabe? Aquela estola sacerdotal. E quando eles estão chegando do palácio, Mical, sua esposa, olha da janela e vê ele daquele jeito. E ela o despreza no seu coração. Quando ele chega todo feliz, abençoa o povo e chega em casa, diz a Bíblia, para abençoar a sua casa. Imagina Davi chegando do culto feliz. Agora eu vou abençoar minha família e tudo mais. Quando ele chega, o que a esposa já joga no peito dele? Que bonito que você fez hoje, hein? Se despindo diante das servas como quem se despe um sem vergonha qualquer, um vagabundo qualquer. Imagina que banho de água fria. E Davi diz assim: foi diante do Senhor que eu fiz isso. Foi diante do Senhor que eu me alegrei. E se eu me tornei desprezível, eu me tornarei ainda mais. Mas aquelas mulheres que você falou que vai me desprezar, eu vou ser honrado por elas. Qual que é o ponto, irmãos? Davi entendeu diante do que ele estava. Davi entendeu, à luz do Antigo Testamento, que ele estava diante da presença do próprio Deus. Que era para Deus que ele estava dançando, que ele estava se alegrando, que era Deus voltando, a glória de Deus chegando de novo. Mas Mical, ela não viu como Davi viu, porque a história vai dizer que Mical era idólatra. Ela casou com Davi, mas não deixou de adorar outros deuses, portanto, ela não enxergava a glória do Senhor. Ah, meus irmãos, quão triste é pessoas com os olhos de Judas e de Mical, que não entendem o que nós fazemos para o Senhor. Irmãos, uma das coisas mais tristes do meu coração é às vezes as pessoas não entenderem a nossa motivação fundamental, que é Jesus. E aí julgarem errado as nossas motivações. É triste. Sabe por que é triste, irmãos? Eu confesso que quando eu me lembrei desse texto preparando o sermão, mexeu comigo. Sabe por que é triste, irmãos? Não é nem tanto da pessoa te chamar de vagabundo, como Mical fez. Não é nem tanto da pessoa falar que é um desperdício. Mas é no fato dela não, disso ser um sinal de que ela não vê Jesus como você vê. De que ela ainda não vê o Senhor como glorioso, irmãos. E a coisa mais triste é isso. Sabe por quê? Porque é isso que é o que gera toda a vida cristã. Uma pessoa que ainda não contemplou Cristo, ela jamais vai viver Cristo. Jamais. Meu último ponto. Por Cristo ser quem Ele era, Maria cria que Ele merecia e era digno do seu melhor, e nada menos do que isso. Por que ela derramou o seu melhor diante de Jesus? Porque ela sabia que Jesus, por ser quem era digno do seu melhor. Ela sabia que por Cristo ser quem era, nada menos do que o melhor dela era digno de Cristo. De que ela precisava oferecer o melhor dela para Cristo. O meu ponto aqui a questão não é a quantidade das coisas. Na verdade, eu preciso falar desse texto. Não, vou pular aí, para a gente acabar, porque meu tempo já deve ter acabado. O ponto é, o que você tem oferecido para Jesus? Será que tem sido o seu melhor? Se você contemplou a Cristo de fato, então você entende, assim como Maria, que nada menos do que o nosso melhor é digno dele.
de que para Ele não é metade, é o melhor. E aqui eu não estou usando nenhum exemplo específico, eu estou falando de modo geral. Amém? O melhor do nosso tempo, o melhor das nossas ofertas, o melhor da nossa dedicação, o melhor dos nossos esforços, o melhor do nosso cantar na hora do louvor. É o melhor. E a pergunta que temos que fazer diante de Maria é: eu tenho oferecido o meu melhor? Eu tenho oferecido o meu melhor? E aqui eu não estou dizendo de você saber cantar, vocês sabem que eu não sei cantar também não. O bom é que a música fica alta. Mas o que eu busco fazer é o meu melhor. Às vezes eu fico sozinho cantando aqui. Tudo bem que às vezes eu esqueço de mandar no grupo e coloco uma música que vocês ainda não ouviram. Eu entendo isso. Mas às vezes é música que nós já estamos acostumados a colocar e às vezes eu fico cantando sozinho. Mas deixa eu dizer para vocês, sabe por que eu continuo cantando sozinho? Porque eu não estou cantando, não é nem para motivar vocês. Porque se fosse eu pararia quando eu visse que não estava dando certo. Mas é porque na hora ali, eu estou cultuando ao Senhor. Eu estou dando o meu melhor. Vocês sabem que nós já fizemos culto aqui, e com frequência acontece com um só de vocês aqui. E a pergunta que eu faço para dar o exemplo é: como que eu prego? Alguns de vocês já me viram pregar em outra igreja com mais pessoas do que nós temos aqui. Como que eu prego? Sabe por quê? Porque eu não prego por causa da quantidade de pessoas que estão me ouvindo. Eu prego porque eu prego para exaltá-lo, para torná-lo conhecido. E para torná-lo conhecido eu preciso dar o meu melhor. Não estou dizendo que eu sou o melhor pregador do mundo, mas eu busco dar o meu melhor. Eu busco dar o meu melhor. Eu busco pregar a pregação como se fosse a última. Como se fosse algo. Por quê? Porque eu não estou fazendo, não é nem para vocês em primeiro lugar. É para Ele. Amém? É para Ele. Porque tudo na nossa vida tem que ser para Ele. E porque Ele é digno do nosso melhor. Porque aquele que por nós entregou o melhor não é digno de menos de nós. Pedro, capítulo 1, verso 18, Pedro diz assim para os cristãos: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Paulo diz em 1 Coríntios 6,20, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. A ideia aqui é: vocês foram comprados, resgatados, não por qualquer preço, não por qualquer coisa. Vocês foram comprados pelo que havia de melhor, que é o Cordeiro de Deus, que é o Filho de Deus, sem mancha, sem defeito, sem mácula. Ei, Deus não sacrificou um anjo por mim e por você. Ele sacrificou o Filho dele. E Jesus não ofereceu 1 milhão de bois no templo em Jerusalém por mim e por você. Ele ofereceu a própria vida. Uma vida perfeita, sem mancha e sem mácula. Ele entregou o melhor por nós. Portanto, ele não é digno de nada menos de nós do que o nosso melhor. E aqui não cabe comparação. O meu melhor pode não ser o meu melhor. O ponto aqui não é quantidade. Eu não estou aqui, não entenda, tá? Não estou aqui, toquei no assunto de oferta, mas não é para poder questionar o valor que você oferta. O ponto aqui não é quantidade, quem faz mais, quem faz menos. O ponto aqui é: você está oferecendo o seu melhor para aquele que ofereceu o melhor para você. Porque o meu melhor pode ser diferente do seu melhor e por aí vai. Lembra da viúva das moedinhas? Jesus falou: ela deu mais do que todos. Porque os outros estão dando do que sobra. Ela deu tudo que tinha. Porque ela reconheceu em qual altar que ela estava oferecendo. O ponto aqui não é nos compararmos. É nós examinarmos nosso próprio coração e sondar: eu estou oferecendo o meu melhor para Jesus. Na hora do culto, no meu trabalho, na forma como eu vivo. Porque viver Cristo é oferecer para Cristo o nosso melhor. Porque Ele ofereceu o melhor por nós. E se Ele de fato é tudo que nós dizemos que Ele é, se de fato eu o contemplei como de fato Ele é, então Ele não é digno de nada menos do que o nosso melhor. Vamos orar?
Fique de pé, coloque a sua mão no seu coração. Eu vou colocar uma canção e você que é batizado, pegue aqui o pão e o vinho e o suco. As crianças têm suco ali para elas não se agitarem, né? Não verem nas mãos. Em espírito de oração, coloque a sua mão no seu coração, pegue os elementos que você seja batizado.